Então, hoje a gente começa um bate-papo aqui mais do que especial com essas brilhantes advogadas. Doutora Maria Lucilda Santos, nossa conselheira estadual, Caroline Tom, nossa diretora aqui da OAB Londrina, e a Beatriz Moura, pode chamar de Bia, né, Bia? Adorei que a gente pode já chegar com essa intimidade, muito bom. A Bia que é presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui na OAB Londrina, e eu tô aqui com vocês hoje como mulher, pra gente conversar um pouquinho sobre as questões de gênero que envolve o ser mulher advogada. Então, nós muitas vezes nos cabe um espaço de fala muito limitado a alguns temas da mulher, violência doméstica, umas questões muito específicas, mas e eu ser mulher advogada profissional, Então hoje eu quero trazer para vocês aqui, a gente tem uma conversa, um momento de bate-papo sobre algumas mudanças legislativas que a gente tem visto institucionais dentro da ordem, mas também que servem para a gente nos nossos processos, na nossa atuação. Ouvir um pouquinho de todas vocês, tá? Uma alegria muito grande tê-las aqui conosco hoje. E eu vou começar com a Caroline Tom, Carol? Pode chamar de Carol. Carol. A Carol já tem mais intimidade de chamar faz tempo de Carol. A Carol, então, é nossa diretora aqui da OAB Londrina, nossa futura conselheira estadual. E a Carol, ela é um exemplo para nós aqui na OAB quanto a processo ético-disciplinar, Eu falo que a gente aprende muito com a Carol. A Carol já foi presidente do TED, né, Carol? Quanto tempo presidente do TED? 2018, eu entrei no TED, 2021, Final de 2021. Isso. 2022 eu iniciei na diretoria. Na diretoria. Então a Carol no TED, como presidente da 7ª turma aqui do Tribunal de Ética, depois na diretoria, a Carol hoje é responsável por todos os procedimentos, processos ético-disciplinares da OAB Londrina, fez um trabalho brilhante aqui. E Carol, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a recente alteração que veio com o provimento 228 de 2024 do Conselho Federal da OAB, que determina então a necessidade de a gente fazer o julgamento dos processos dentro da ordem na perspectiva de gênero, Então, assim, a minha pergunta para você a gente tem essa regulamentação no Poder Judiciário desde 2021, o CNJ já estabelece essa necessidade do processo civil, criminal, todas as esferas, ter o julgamento baseado, então, com esse olhar da perspectiva de gênero, e agora a gente trazendo isso para dentro da ordem, em que medida essa mudança pode garantir uma maior proteção para a mulher e uma maior paridade no processo dentro da OAB? Obrigada pela pergunta, Thalita. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Lucilda. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Eu acho que nós evoluímos bastante, assim, Estamos evoluindo ainda. Você me perguntou quando eu entrei na turma, eu entrei em 2018 na turma da 7ª turma do Tribunal de Ética. Quando eu entrei, eu era a única julgadora. E depois fui procurar nos históricos, assim, era a única naquele momento e a primeira. Então, assim, ali naquele momento você já não tinha uma mulher participando dos julgamentos e tendo essa visão em relação às mulheres, a atividade da mulher, seja da representada ou da representante. E depois, com a paridade, eu acho que isso já traz um novo, como você mesmo falou, uma nova visão, uma nova perspectiva, Hoje temos 8 julgadores em Londrina, 4 mulheres, 4 homens. Então, só a própria paridade já traz essa visão diferenciada, da participação feminina, se colocando ali como julgadora dos processos disciplinares e, lógico, tendo uma perspectiva diferente em relação ao trâmite do processo. E aí continuamos evoluindo, porque eu acho que isso que é importante, a gente está sempre construindo coisas, e melhorando. O provimento 228 de 2024 é justamente para trazer o julgamento sob a perspectiva de gênero. Então, assim, ele traz uma série de condições para que esse processo tramite observando a situação, o gênero, a questão também feminina. Então, ele dá prioridade na tramitação desse processo. Ele traz a possibilidade de indicação pela comissão da mulher advogada de uma colega para acompanhar esse trâmite. Então, assim, são várias questões que vão possibilitar uma visão diferenciada, colocando a mulher talvez
ali seja representada ou representante como protagonista dessa questão. E claro, com a paridade, tendo também as julgadoras participando desse processo. Então, assim, eu acho fundamental, é uma evolução, uma construção muito importante e institucional. Até porque, né, Carol, nós como mulheres, quando a gente está julgando e uma mulher, uma advogada, uma colega, a gente consegue ter um pouco um olhar mais, né, pro gênero, olha a situação dela, mas às vezes o julgador homem não consegue ter esse olhar, e aí a necessidade disso estar expresso num provimento, exigindo que haja esse olhar, né, vai fazer com que ele também se coloque naquele lugar, né? Peraí, né? Eu tenho que olhar essa mulher que está aqui no processo, né? Sim, o provimento traz essa atenção. Então, assim, determinadas situações que pra gente, pra nós mulheres, pode ser perceptível num piscar de olhos, talvez para o julgador precise realmente estar documentado. É lógico, eu queria que lá na frente a gente não precisasse ter isso escrito, né? Assim, às vezes a gente tem que ter as obviedades no papel, mas assim, faz parte, são construções, eu acho que as coisas vão acontecendo aos poucos, mas assim, veja, às vezes uma coisa, dever de urbanidade, por exemplo, que pode parecer o advogado foi mais firme, mas por quê? Será que a gente não tem que observar que do outro lado tinha uma colega? Uma mulher, exato. Uma mulher advogada? Então, assim, eu acho que esses pontos vão trazer realmente, o provimento vai trazer uma nova visão, eu acho muito importante. Inclusive, a gente já estava pensando nisso e foi maravilhoso ter o provimento. Eu fico muito feliz de, na coordenação dos processos disciplinares, a gente está já chegando, assim, caminhando para o final da gestão, mas, assim, conseguir ainda, né, aplicar o provimento. Eu fiquei bem feliz. Que ótimo, a Lucilda, acho que gostaria de falar, né, Lucilda? Respeitada a privacidade do caso, mas nós julgamos recentemente no Conselho um caso que acho que tem muito a ver com o que está dizendo. E o caso era assim, envolvia uma mulher condenada por tráfico de drogas e o conselheiro, ele criminalista, e aí também entra aquele recorte, né, que a questão pessoal traz para o processo. Ele entendeu que ela, mesmo ela tendo sido condenada no processo e está submetida ao processo de idoneidade perante a OAB, né, para conseguir a credencial, ele entendeu que ela era apta, que ela não era inidônea. Justamente por quê? Porque ele entendeu que a condenação dela tinha muito mais a ver com a relação dela com o companheiro, né? Que é comum nos casos de droga, que envolve tráfico de droga, né? A mulher ser cooptada pelo companheiro. E ele entendeu dessa forma. E assim, foi um debate muito rico e foi assim meio paritário ali, entendeu? Foi meio pau a pau. Recente. Nossa última sessão teve esse julgamento. Então já aplicamos o protocolo. Já estamos aplicando o protocolo, excelente, né? E eu acho que a partir de agora, né, Carol, com esse protocolo realmente sendo aplicado nos tribunais de ética, sendo aplicado lá no Conselho Estadual, no Conselho da Subseção, a gente vai conseguir trazer um pouco ainda, né, passos pequenos, mas dessa igualdade, né, do olhar para a mulher, naquela situação que às vezes é uma situação de vulnerabilidade mesmo, que ela está por ser mulher dentro de uma relação profissional. E vamos caminhando, né, para que a gente não precise mais ter isso escrito, né, Carol? Para que isso em breve seja algo da nossa cultura mesmo, né? Seja algo que a gente realmente tem enraizado. Sim, esse é o mundo ideal, mas assim, é importante que a gente agora dê os passos, né? Sim. Tem isso escrito tem o protocolo que pode ser aplicado de ofício ou a requerimento da parte. Mas assim, eu acho fundamental e vai ser de grande valia. Eu acho que as decisões, a gente ainda não tem como aquilatar isso, mas mais para frente a gente vai observar como foi riquíssima a implantação do provimento. Eu acho que o protocolo também muda como naturalmente a sociedade vê, né, essa perspectiva. Então ele serve para isso também, sim, eu acredito. E aí, aproveitando então, né, você se tornou mãe, né, há 2 meses do pequeno Ravi, ele é lindo. Eu sei que quando a gente se torna mãe, a pergunta normalmente sempre está ligada ao filho, né? Sim, como é que tá seu filho? Que coisa linda, como é que foi? Então eu entendo isso, tá? Mas hoje eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a Bia profissional depois da chegada do Ravi. A gente sabe que conciliar qualquer profissão com a maternidade é muito difícil,
mas eu sei que você é uma grande advogada, que você tem o seu escritório, tem o seu trabalho, os seus clientes. E como que está sendo esses 2 meses, né, de vida do Ravi, conciliar a profissão com a maternidade? Um desafio. Um desafio. A vinda dele veio para mudar muita coisa boa, assim, né? Já na gestação eu já tive que dar uma desacelerada, né? Assim, e essa desacelerar foi um desafio também, porque eu sou autônoma. Eu sou uma advogada autônoma, não tenho, teoricamente, profissionais atuando, né? Então, o que eu fiz para conseguir hoje ter um pouquinho mais de tranquilidade, nem tanto, né? Eu criei parceiros, né, em diversas áreas para conseguir me assistir também. Eu tenho uma rede de apoio jurídica também, que tem a doutora Isabela, tem a doutora Janaíne, que também me ajuda muito nessa área de família. A doutora Isa está ajudando nessa outra parte trabalhista, previdenciária, que é umas áreas que eu também tinha um pouco de atuação e tinha parceiros, eu tinha alguns escritórios parceiros de fora. Mas é um desafio realmente. E assim, eu já tive que voltar a trabalhar na primeira semana. Então assim, os 45 dias que o médico pede para você ficar quietinha, no resguardo, né, não ficar em off mesmo por conta da situação, porque além de ter um bebê em casa, nós, fisiologicamente, nós precisamos colocar as coisas nos lugares, literalmente, né, tanto a cabeça quanto o nosso corpo, né, e eu não consegui ficar esses 45 dias parado. Então, assim, teve os 30 dias, né, de suspensão de prazo, mas os clientes estavam ali. Mesmo a gente notificando, explicando que eu precisava dar esse time de 30 dias, não teve como. Não tive como... Tem questões urgentes que não tem, não, né? Não tive como parar, né? Ainda mais a minha área de família. Então, assim, além dessa questão digamos, processos urgentes, né? A área de família tem essas complexidades também, né? Sim. Você não espera que talvez o pai não devolva o filho no tempo certo, você tem que entrar com um pedido de busca e apreensão. Você não espera uma possibilidade ali de que o pai não arque com um pagamento, você precisa tomar cuidado com o tempo que o pai deixou de pagar para você não perder o prazo, né? Por exemplo, no rito de prisão, que a gente tem que, né, propriamente dito. Então, não consegui. Então, é um desafio. Os 30 dias passa aqui voando do prazo, né? E até uma situação complicada também, que além, não é uma questão assim, né? Você tem 30 dias para você ficar com seus prazos suspensos. Você tem que pedir o deferimento do juiz ainda. Então, Você tem que protocolar o pedido, aguardar a manifestação. Teve alguns juízes que mandou para a parte contrária se manifestar em alguns processos, que inclusive até indeferiu o pedido porque já tinha passado os 30 dias. Sim. Então, não é uma coisa também célere, né? Sim. Então, eu acredito que, pensando por essa perspectiva, que nem a gente fala em todas as profissões, você falou, todas as profissões nós temos esse desafio como mulher. Mas falando na advocacia propriamente dita, eu acredito que é um pouquinho mais difícil, porque nós pensamos ali numa licença maternidade, as mães que são empregadas, né, que conseguem parar. Nós não conseguimos. Nós não temos. Tem uma outra questão que você falou, que eu acho que é muito própria da advocacia, que é a confiança que você estabelece com o cliente. Principalmente você mencionou na área de família. Ele tem uma confiança na Beatriz, na indicação da Beatriz, uma pessoalidade mesmo. Então, assim, é difícil também outro colega, atender nesse momento. Porque, às vezes, o cliente também precisa da tua resposta, né? Ele precisa falar com a Beatriz. Então, tem toda essa particularidade do atendimento, né? E teve mesmo, né? Ainda mais, assim, como eu disse, a minha área família tem mais ainda essa questão de ser mais pessoal, né? Então, ter essa relação mais pessoal com o cliente, né? Não é o meu tratamento não é um tratamento superficial, né? É mais complexo mesmo, tem que ter aquele tato. Então, tem isso também do cliente não querer, né? A indicação de outro profissional. Sim. Então, o que eu fiz? Por conta disso também, o que eu conversei com a Izzy e com minhas outras parceiras, elas entraram nos processos para cumprimento de prazo, para audiência mesmo. Eu não consegui ainda fazer, fiz uma audiência, falei, vamos encorajar e vou tentar, né? E Ravi estava com 40 dias. Fiz essa audiência de conciliação e eu tive que parar para amamentar. Falei com o conciliador, a audiência demorou, porque não sei como que está sendo para vocês, mas as audiências de conciliação para mim tendem a ser um pouquinho mais demorada agora, por conta do mediador, para tentar conciliar mesmo
o processo ali, a demanda. E eu tive que parar. Falei, olha, eu vou precisar parar, desligar minha câmera. E eles continuaram, e eu com o fone de ouvido aqui pra não perder nada na audiência, mas também tendo que amamentar meu filho. Então é bem complicado. Foi tranquilo esse pedido? Foi tranquilo, acatou tranquilamente, mas eu acredito que se eu continuar a atuar, fazendo as audiências até o final do ano ali, né, que tem bastante audiência de conciliação para fazer esse ano, talvez, pode ser que bata na trave, né? Pode ser. Pode ser que algum conciliador não acate, né? Ideal seria um intervalo para todos, né? Porque não dá para a audiência continuar a seguir enquanto você está aí. E a audiência de mediação, elas têm picos de tensão. Né? Isso você pode estar submetendo o Ravi também a isso. Não só você. Exatamente. E assim, até pro próprio cliente, olha lá, a minha advogada. De novo, ela tendo não tá ouvindo, né? Não tá vendo. Isso. Será que ela tá prestando? Será que ela tá fazendo a atuação com perfeição que eu preciso? Tem isso também, que a gente é julgada dos dois sentidos, né? Não, e assim, Bia, ouvindo a sua história, eu tenho 2 meninas e os 2 partos, minhas 2 filhas, não existia ainda a possibilidade de suspensão, de prazo, de nada, né? Então a gente trabalhava dentro da maternidade, não tinha o que fazer. E eu tive um caso, assim, que me marcou muito, na minha primeira filha ainda, que eu acho que a gente está mais vulnerável, né, enquanto mulher. O parto dela estava marcado para dia 30 de julho e eu tinha uma audiência marcada para dia 8 de agosto. Uma audiência, a minha área criminal, uma audiência com vários réus, então assim, era várias testemunhas, então era uma audiência que ia demorar bastante. Então, uns dias antes do dia 30, antes dela nascer, eu fui até o magistrado e pedi adiamento, né? Falei, olha, eu sei que não tem previsão legal, mas não tem como, só eu que sou advogada constituída. Aí ele falou assim, arrume outro colega. Falei, não, mas eu sou advogada dele, do cliente. Não, mas subestabelece pra alguém. Falei, não, eu sou advogada. E ele negou. Era a época do processo físico ainda, voltei lá. Depois que ele negou pedindo a reconsideração. E aí, nessa hora, eu já estava prestes a parir, né? Aí eu falei assim, se o senhor negar, eu vou vir dia 8 de agosto fazer audiência com a minha filha e eu vou chamar a imprensa. Falei desse jeito, tá? E eu não admito isso. Falei assim, olha, eu sei que não tem previsão legal, o processo não tem, ninguém está preso, não tem risco de prescrição, então você suspender esse processo 4 meses, ou pelo menos adiar a audiência para daqui 4 meses, não vai mudar em nada aqui. E você vai estar resguardando o meu direito. E aí, na hora que eu comecei a falar pra ele, eu comecei a chorar, porque você não consegue, né? Você tá quase ganhando o neném, eu comecei a chorar, acho que ele ficou comovido, né? E aí ele falou, tá bom, então dia 8 de dezembro, então fica marcada a audiência. Então ele contou certinho 4 meses e marcou pro dia 8 de dezembro. Mas assim, nasceu minha filha, no dia seguinte era cliente ligando, era protocolo, era petição, porque não existia, né, a possibilidade de suspensão, que hoje é de 30 dias, mas não existe a possibilidade nenhuma. Então eu acho que a gente já sofre, porque o cliente te vê, na minha área criminal, ele te vê mulher grávida, e ele fala assim, o que vai ser depois da minha vida, se essa mulher, quando essa mulher parir, o que vai ser de mim, né? E a gente não tem amparo legislativo para isso. Então, vai do bom senso do nosso cliente. Não sei, mas eu fiquei pensando agora, quando ele te falou, você falou pra ele, não tem previsão legal. Acho que não tinha previsão processual, talvez, mas assim, tem a Constituição lá, o artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sem contar, os direitos trabalhistas em geral, né? E humanidade, dignidade, né? Sim. Mas assim, é o que a gente falou antes no começo, né? São construções. E ainda parece que, eu vejo assim, outro dia eu estava pensando, as propagandas, por exemplo, a mídia, as propagandas na televisão, sempre que é relacionado a produto alimentício ou produto de limpeza e higiene, normalmente os personagens são mulheres. São femininos. Então, assim, a sociedade, as instituições ainda estão, né, absorvendo esse novo papel, né? Então, aí eu falo isso com meu filho em casa, a gente está sempre educando nesse sentido, e aí liga a televisão. Tá sempre a mulher. É tudo diferente, né? Tá sempre a mulher ali nesse papel. Então, talvez, assim, por isso que é importante aqui dentro, né, da OAB, da instituição, a gente também ter esse exemplo, né? Porque, sim, com certeza. Para você poder dialogar melhor, né, com os outros poderes. Eu acho interessante fazer um recorte aqui um pouco meio forinha da curva, que é a questão do
como nós somos advogadas e como nós mulheres advogamos e como os homens advogam. Porque nós somos diferentes e isso nós temos que reconhecer. Então, quando os homens advogam, eles vão com mais litigiosidade. E nós, mulheres, trazemos um outro lado da advocacia. Né? Mesmo você na área criminalista, você é uma advogada diferenciada. Então, esse papel nós estamos trazendo agora para a advocacia com toda a força, né? Com a questão das cotas, com a paridade e tudo mais. Então, esse é um novo olhar que nem os homens estão muito acostumados, né, Carol, a ver isso. E nós não podemos perder, porque é essa feminilidade, é esse afeto, é essa forma diferenciada de advogar, de trazer, que precisa ser colocado para a sociedade. Né? O homem, ele é, por natureza, litígio. Né? Nós estamos vendo aí guerra, você pode ver, quando nós falamos onde estão as mulheres. Tem a administração masculina. Quando você fala em paz, em justiça, principalmente a forma diferenciada de trazer essa justiça é um olhar feminino. E eles não estão muito preparados para perder esse lado. Né? Então, acho que a gente também tem que entender qual que é a importância, qual que é o nosso papel. Né? Quando você traz a maternidade para dentro da advocacia, os seus clientes não estão acostumados a ver isso. E não estão preparados para essa nova forma de advogar, que é um olhar de consciência, né? Um olhar... eu acho que dá a impressão de que como é que ela vai ser forte, vai lutar por mim, se ela é mãe agora, né? Exato. Se ela tem um bebê para cuidar. Eu acho que eles têm mas é aí que entra, eu acho que o papel de quanto mais a gente ocupar os espaços, né? Assim, institucionalmente, falando aqui da OAB, mas no judiciário, no Ministério Público, em outras, né, instituições, prefeitura e tal, quanto mais ocupar, mais essa visão vai ficar mais essa postura vai ficar mais evidente, né? Porque a gente vai conseguir mostrar que com tudo isso que nós falamos aqui, com as peculiaridades, com as particularidades, ainda assim, né, podemos ser profissionais, podemos atuar exatamente, sem nenhuma diferença por ser mulher, né? Mas quando você fala em nenhuma diferença, eu só colocaria um outro ponto. Diferente, sim, entendeu? Mas com o nosso perfil feminino, essa é a questão, é um novo olhar para a sociedade. Eu acho que a humanidade, para ela evoluir, ela tem que sair desse patriarcado e ir para esse papel da mulher e reconhecer. Porque, assim, é óbvio que seus clientes vão ter que reconhecer que é diferente a forma de atuar. Eles podem ter um homem advogando e eles não vão ter esse período de licença. Eles vão trabalhar sábado, domingo, vão trabalhar até meia-noite, vão... Diferente na condução, mas assim, com resultado lá na frente, o resultado é bom. Que um resultado vai ser excelência mais do que o outro profissional, né? Sem querer criar aqui, né, uma disputa, mas ele pode ser diferente, mas ele é tão bom, melhor até. Com certeza. Sim. Não interfere, né, no resultado. Até aproveitando, Lucila, o seu papel dentro da OAB como conselheira estadual, que tão bem nos representa, a gente teve, então, em 2016, a mudança do Estatuto da OAB com a inserção do artigo 7º-A, que vem trazer os direitos dessas mulheres gestantes, adotantes, que acabaram de parir, para ter realmente mais uma humanização, né? Podemos dizer, tornar mais humano o exercício da nossa profissão com um olhar feminino. Então, essa alteração legislativa, ela vem, infelizmente, em razão de um caso triste, sério, né, da Júlia, e isso fez com que o legislativo mudasse e a gente hoje tem essa garantia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do papel da OAB nessa luta, o papel da OAB na busca desse espaço dentro da instituição, dentro realmente das alterações legislativas que são necessárias. Qual que é o papel da OAB nisso, nessas mudanças, e ainda o que falta, né, caminhar, evoluir, para a gente ter mais igualdade, mais paridade? Eu sou muito fã da OAB. Eu acho que a OAB, assim, além dela ser a instituição mais democrática que tem, a que mais defende a Constituição, né, em termos de sociedade, nós temos a OAB como um modelo, né, de instituição. E ela trouxe para a gente a questão da paridade, não só de gênero, como de cor, né, de raça. E isso mostra já na prática o que trouxe de vantagens, né? E uma delas é esse olhar. Então, quando nós falávamos do olhar feminino, nós temos hoje uma presidente mulher, né?
que é a doutora Marilena Winter, e isso faz a diferença, porque assim, demandas que só as mulheres podem ver, demandas que só negros podem ver, demandas que só gays podem ver. Então, essa diferenciação, essa diversidade dentro da OAB é importantíssima para isso. Então, um dos exemplos é essa lei. Então, ela traz hoje 30 dias, né, mas deveria ampliar para mais, porque, como você mesmo diz, Bia, é muito pouco, mas também tem que trazer uma mudança de olhar, porque nós não podemos pegar, deixar a mulher desprotegida, né? Porque senão nós vamos ter, não quero cliente mulher, eu quero cliente homem, ou os homens não vir também conosco nessa luta. Essa luta não é só nossa, então isso também mostra a diferença. Então, eu acho que essa norma ela é importantíssima para a gente, para as mulheres, né? Para a sociedade, porque os homens também se beneficiam disso, né? Não só os filhos, e filhos bem criados é uma sociedade mais sadia. Então, eu acho que a OAB, nesse sentido, com essa diversidade, com esse respeito à paridade, eu acho que ela está dando um grande exemplo para a sociedade. Sem dúvida, né? E pensar que essa legislação, por mais que já ajudou muito, né, precisa melhorar ainda. Sim, né? sim. Então, a Carol, a gente conversando aqui antes, inclusive, falou, né? Hoje o prazo é 30 dias, você tem que ir lá protocolar a certidão de nascimento, né? A Bia contou que a Isa ajudou você, né, Bia, nesse momento de protocolar. Você tem que esperar o pedido, a autorização do juiz, o juiz tem que deferir. Então, o seu cliente tem que aceitar, você tem que protocolar e o juiz deferir. E nisso você está com o recém-nascido em casa. Quando ainda tem uma rede de apoio, a gente consegue talvez fazer isso um pouco mais, de uma maneira mais fácil. Mas e sem essa rede de apoio, né? Quando eu sou uma mãe solo, como é que eu vou tocar isso? Como é que eu vou fazer tudo isso, né? E a Carol colocou uma questão assim, né? A gente tem que pensar nessa mãe, essa mãe que vem do parto, essa mãe que vem da adoção, que são realidades diferentes também, né? A mãe que vem do parto, você tinha uma ideia, né, de quando você ia receber o Ravi, quando o Ravi chegaria, pelo menos um mês, mais ou menos, a gente sabe que esse bebê vai chegar. Mas no caso da adoção não é assim, né, Carol? Então, você consegue prever, né, que nem a Bia falou que já foi se organizando e tem ali uma previsão. Agora, numa adoção você teu telefone pode tocar em 1 mês, 2, 3, 12 meses, 13 meses, e você não está preparada, porque não tem previsão. Aí você tem que organizar seus prazos, notificar seus clientes. Então, assim, eu acho que o sistema precisa trabalhar de uma forma que acolha todas essas realidades e que seja menos burocrático, talvez, que seja mais automático, porque você não vai conseguir se programar em determinadas situações. Sim. E às vezes nem no parto, né? Porque se antecipa, se você está ali no meio do trâmite se organizando e seu filho resolveu chegar. Então, assim, talvez se construir e pensar de uma forma que isso seja mais automático, mais fácil para a mulher, né? Porque nem sempre você vai conseguir se preparar. Exatamente. Lucida, acho que você tem uma pergunta aí provocativa para nós, assim, para concluir. Eu tenho. Eu que sou mãe de pet, né, e criticam, falo que, né, não tô afeta a maternidade, mas vocês, como mães, como que vocês veem a relação dos seus filhos com as mulheres no futuro? Eu começo? Eu tenho 2 meninas, né? Então, eu tenho 2 mulheres, uma pequena adolescente já, pré-adolescente, uma criança. E assim, se eu for falar o futuro que eu quero para elas, né, a primeira coisa que me vem a falar na mente é respeito. Então, assim, eu quero que respeitem elas, respeitem o lugar delas de fala, respeitem o papel delas e que elas também respeitem os outros. Eu acho que essa é uma preocupação grande que eu tenho, né? E eu, assim, espero muito e eu acredito também, não só espero, mas eu acredito que isso é possível, que elas sofram menos a briga pelo espaço que a gente tem sofrido diariamente, né? Então, que elas consigam o espaço dela de fala, que elas consigam o espaço de liderança, que elas consigam espaço na política, que elas consigam isso sem ter que lutar 200 vezes mais do que um homem luta. E isso é verdade, né? Então, hoje eu falo isso muito para minhas alunas, para meus alunos, para você ser uma mulher igual a um homem, então para eu ser uma professora igual a um professor, para eu ser uma advogada criminalista igual a um advogado criminalista, para ser equiparada eu tenho que fazer 200% a mais que ele. Se eu fizer igual, eu vou estar muito abaixo para o olhar da sociedade. E o que eu quero é realmente isso, que elas consigam
esse espaço e na luta do espaço que essa luta seja igual, né? E não que tenham que se destacar 1000 vezes mais, né? Tem que ser 1000 funções para poder ser uma mulher reconhecida, que elas possam ser reconhecidas no básico, naquilo que o homem já é reconhecido em outros tantos fatores. Então é isso que eu busco para as minhas filhas, né, nessa sociedade. Eu queria muito ter tido um homem, porque eu falava que eu ia criar um homem feminista, eu ia criar um homem que ia abraçar todas as causas das mulheres, né? Mas Deus não me deu essa graça, não tive um homem. Mas eu vejo que eu tô conseguindo construir essas 2 meninas para essa sociedade diferente, que eu espero que seja mesmo. E você, Carol? Nós, né? Um adolescente, um pré-adolescente quase. Um pré-adolescente e um bebê. Nós, né, agora, a vez das mães dos meninos, né? Eu acho que é uma educação que a gente vai construindo, assim, de respeito. Engraçado, a gente tinha pensado na mesma palavra que você, Thalita, só que aí na perspectiva do menino, né, você pensou da menina. Eu acho que respeito, e quando eu falo respeito com as mulheres, respeito com as pessoas, com toda a diferença, né, com cor, com sexualidade, gênero, com as mulheres. Eu acho que tem que criar sempre com essa ideia. Às vezes eu até me preocupo se eu não estou sendo muito chata, assim, porque eu lembro que na minha infância parece que a gente não falava tanto disso. Eu falei, nossa, eu vivo falando sobre essas coisas para ele, mas eu acho importante. Então, daí na escola também. Mas eu acho que é muito do exemplo, né? A educação é muito do exemplo. Então, assim, como eu me relaciono com as outras mulheres, né? Com a minha mãe, com as minhas amigas, com a minha irmã, com as minhas sobrinhas. Eu acho que isso ele vê, é importante, né? Assim, esse respeito, essa compreensão, empatia, né? Quando você estimula uma outra mulher. Então, acho que esse é um ponto. E também como o pai dele, como ele vê o pai dele se relacionando. Então, assim, em casa a gente sempre fala dessa... que não tem posição, né? Ninguém tem posição dentro de casa. Então, todo mundo mora aqui, todo mundo tem o mesmo papel. Então, acho que são essas ideias, assim, de construindo um menino feminista. É isso, a palavra bem pontuada, respeito, né? Em que o Ravi seja talvez esse conselheiro com esse olhar um pouco mais sensível, né? No caso que você citou em relação à mulher relacionada a tráfico de drogas ali, que ele tem esse olhar sensível em relação às mulheres. E tudo eu acho que é base de educação mesmo. O que eu vou expor dentro de casa para ele, o que o pai dele vai demonstrar como homem, né? Eu acho que essa cultura dentro da casa, dentro dos ensinamentos que ele vai ter, que ele vai formar isso, né? Por exemplo, ele vai ver só a mãe dele lavando louça, fazendo comida? Não, né? Ele já, na verdade, não percebe ainda, mas o pai dele já faz isso, né? E graças a Deus a gente tem essa cultura, a gente se desvencilhou disso, dessa cultura machista, e eu acredito que o Ravi vai seguir isso também. Por exemplo, o Kleber é o que faz a janta, né? Para muitos, para algumas amigas, nossa, ele faz a janta. Sim, gente, ele faz a janta todos os dias quando ele não viaja, é óbvio, porque ele viaja bastante a trabalho, porque é o momento de eu tomar um banho mais tranquilo, de eu curtir, ficar mais tranquilo, até de cuidar dele, né? Então, para muitos, isso é uma aberração, né? Nossa, seu marido tá lá lavando louça, cuidando da casa e fazendo a janta. Não, tem que normalizar essas situações, tanto a questão doméstica. Então, para ele ver que, exatamente o que você falou, somos iguais, né? Não tem posição mais forte, mais fraca. Eu não sou o ponto fraco da casa, eu sou forte também. Então, eu quero criar um Ravi com essas percepções para ele se desvencilhar dessa cultura machista que a gente vive e que ele respeite, que venha para respeitar as suas filhas e outras mulheres que virão da geração dele. Que ótimo. Meninas, agradeço muito, tá, a presença de vocês, das maravilhosas advogadas, mulheres, né? Eu espero que a gente tenha outras oportunidades nesse bate-papo.